Que a graça e a paz esteja na sua e na minha vida. Hoje é o quarto vídeo que eu tô fazendo sobre o que Deus fez comigo, os milagres que Deus fez comigo. Ontem eu falei sobre ter salvação em Cristo aos 10 anos, né? E ter aceitado Jesus aos 10 anos. E hoje eu vou falar sobre estar se sentindo quebrado, né? Esse sentimento que assola tanta gente assim. Antes de começar, eu vou ler 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Amém. Às vezes, eu tive uma mãe que ela sempre destilou, vamos falar essa palavra, coisas muito pesadas para mim, desde muito criança, desde muito nova. Eu sempre fui tratada como uma princesinha, né? Uma bonequinha para as pessoas de fora. Para as pessoas de fora eu me vestia muito bem, eu sempre estava muito bem vestida, sempre estava muito bem arrumada, sempre estava com a roupa impecável, sempre estava com o cabelo bem feito, bem escovado, bem cortado. Mas dentro de casa, eu tinha um pai que bebia. Tudo bem que ele parou de beber, eu acho que eu tinha meus 6, 7 anos, porque um dia ele foi tentar chegar em mim, dar um beijo, né? E eu falei não, que eu não queria beijar ele porque tava cheirando a álcool. Então, Deus tocou no coração dele e ele parou de beber. Deus fez grandes coisas na vida do meu pai e da minha mãe. Só que o problema é que a gente tenta se fortalecer até um certo ponto, mas quando as verdadeiras dificuldades aparecem, quando a gente não tá falando mais de dificuldade, assim, financeira, né? Porque a financeira, ela mexe muito com a cabeça da gente, a financeira e a saúde, né? Aí quando começa a atingir os nossos filhos, se a gente não tiver uma maturidade, se a gente não tiver um conhecimento espiritual, a gente perde. E foi o que aconteceu, meu pai e minha mãe perdeu essa batalha. Eles, em vez de me apoiar, em vez de me aconselhar, eles me jogaram numa fornalha. Fornalha é o mundo. O mundo tá aí. O mundo tá aí destilando tudo o que acontece. Então, assim, numa fase que era de acolhimento, de entendimento, eu fui jogada pro mundo. De um mundo de que jeito? Sozinha. Meu pai, de novo, meu pai e minha mãe sempre viajou. Então, eu sempre fiquei sozinha. Então, tudo que eu aprendi tudo bem que no período que eles estavam em casa, eles me davam alguma lição ou outra, mas a maioria das coisas foi no dia a dia, por não ter ninguém por perto, por sempre estar sozinha, literalmente sempre sozinha. Então isso me marcou muito, e como minha mãe destilava muitas coisas inapropriadas para mim, a gente sabe que a adolescência é uma fase muito difícil. Eu tô entrando com uma pré-adolescente na minha casa. Então eu compreendo algumas coisas que está acontecendo, mas eu compreendo também que eu, como mãe, tenho que fazer a minha parte e instruí-la que nem tudo que acontece lá fora é o que se resume dentro da minha casa. Eu tenho que mostrar a ela e ser um exemplo. Foi uma coisa que foi muito falha dentro da casa dos meus pais. Não estou questionando a forma que eles me criou, porque para chegar ao que eu sou hoje, eu precisei ser muito derrubada, muito quebrada. Exatamente a palavra de hoje, quebrada. E foi aonde que eu me sentia muito quebrada. Não foi um período assim que eu me senti dos meus 10 até meus 17 anos, assim, foi uma fase muito rebelde minha. Foi mesmo, porque eu me sentia quebrada, eu me sentia sem valor nenhum, eu me sentia uma pessoa que
era um objeto e que eu não tinha valor para ninguém, que eu não era importante para a vida de ninguém, que eu não fazia diferença, sabe? Não faço diferença. Se eu morrer hoje, o máximo que vai fazer meu pai e minha mãe chorar, mas a vida que segue. Eu pensava comigo, a vida que segue. Ninguém vai se importar comigo. E foi um período que, assim, eu me questionava demais. Eu me perguntava demais, eu via algumas coisas, eu queria fazer. E é um período onde que a gente está numa fase de transição, que a gente não é nem criança, nem adolescente, nem adulto, mas algumas coisas a gente já tem direcionamento dos pais para entender como adultos, outras eles ainda nos tratam como pré-adolescentes e algumas outras nós ainda somos uma criança. Mas ninguém explica o caminho, porque nós temos que passar por essas 3 fases na pré-adolescência. Hoje os psicólogos estão aí para auxiliar a passar por essa fase, porque não é uma fase legal, é uma fase complicada e é uma fase onde que a gente se sente, né, quebrado. Não só nessa fase que eu me sentia quebrada, mas em várias outras fases eu me senti muito quebrada. Então, assim, eu falava qual que era o significado meu na Terra. Mesmo depois de eu ter minha filha, eu me questionava qual é o meu significado. Qual é o significado nosso na Terra? Por que que só eu sofria? Por que que só eu tinha problema? E foi uma coisa que Deus colocou muito na minha vida, foi essa questão do quebrantamento. E foi a questão de Paulo. Paulo foi mordido por uma víbora. E ele clamou a Deus que o ajudasse. Deus não deixou, ele clamou a noite inteira. Ele sentiu dor, sentiu os efeitos do veneno da cobra, mas, porém, Deus não permitiu que o veneno da cobra agisse sobre ele. Ou seja, o que Deus quer dizer com isso? Tá na nossa natureza, tá na natureza. Vou me basear com base na natureza. O azeite, para ele ser extraído, como que é feito? Ele é pego com todo o cuidado, com todo o carinho do mundo, colocado em uma cesta linda, colocado em algum local e depois, graciosamente, a uma azeitona por vez, uma oliva por vez é tirada e feita a extração? É assim? O óleo é assim? O aroma da rosa, o perfume da rosa é assim? A tulipa, para ela dar aquela flor linda, depois eles tirarem o cheiro dela, ela fazer uma compostagem, é assim? Não é. Todos eles, para ser tirado sua coisa mais preciosa, até o diamante, eles tiveram que passar o quê? Pressão, dor, angústia. A oliva, ela é retirada antes do tempo. Acho que ela tem que ser retirada verde, eu não sei. Mas ela é retirada em grande quantidade, derrubada. Depois ela entra dentro de um processo de trituração, de apertar ela para ela ser espremida, para sair o caldo valioso dela, que é o azeite, que é a coisa mais pura que tem. A flor, ela tem que ser amassada, mesmo com todos os espinhos que ela tem para se proteger, ela ainda tem que ser amassada. O diamante, para ele ser feito um diamante, para ele ser lapidado como diamante, ele é feito em alta pressão dentro do vulcão. Depois são vários minerais para formar um diamante. E mesmo assim, depois que ele é feito, ele é uma pedra crua. Que se dependendo pegar uma pessoa que eu sou leiga nisso, eu não vou saber diferenciar uma pedra crua de diamante com uma pedra, um cascalho para mim. Então, aí é que tá. Em qual mão você quer estar? Qual lugar que você quer estar? Você quer estar na mão de um joalheiro ou você quer estar na mão do diabo? Que ele vai te usar,
vai extrair toda a tua essência, mas ele não vai permitir que essa essência se transborde e transpareça através da sua vida. Aonde você quer estar? Eu quero estar na mão do oleiro, que é o meu Deus. Ele vai me quebrantar, ele vai me derrubar, ele vai me levar ao pó, porque é do pó que viemos. Mas ele vai tirar toda a minha essência e vai me fazer transbordar. É lá que eu quero estar. O diabo, ele te ensina a entrar no pecado. Ele mostra o caminho mais fácil, porque a tendência nossa é sempre irmos para o caminho mais fácil. Isso já foi explicado pela ciência. O nosso cérebro tende a ir sempre pelo caminho mais fácil, não pelo caminho mais difícil. Por isso que quando a gente escolhe o caminho mais difícil, é mais tedioso, é mais problemático, é mais difícil, é mais frustrante, angustiante, depressivo, quebrantado. Mas é porque Deus quer tirar toda a tua essência, porque Ele sabe o potencial que você tem. Se Ele sabe o potencial que você tem, então aguente. Aguente, mesmo que tudo esteja difícil, aguente, porque na palavra diz: eu me alegro também com as fraquezas e os insultos, porque quando perco toda a minha força, eu tenho a força de Cristo em mim. Não se sinta quebrantado, pois esse quebrantamento é um processo, vai passar. E quando passar, Deus vai te colocar em lugares antes você nunca viu. Então aguente. O processo é doloroso, é difícil. O diamante, para ele poder chegar à vitrine de uma loja, encantar tantos anéis de noivado, tantos pescoços, tantos brincos, ele precisou passar por um processo doloroso. E mesmo assim, ele virando diamante, na mão errada, ele é apenas uma pedra. Mas na mão do joalheiro que sabe o verdadeiro valor dele, ele vira uma joia preciosa. E você e eu somos uma joia preciosa. Porque Deus fala: se eu perder uma ovelha, eu largo as 99 e vou atrás dessa uma ovelha. Se o meu vídeo está surtindo efeito através de uma vida, que é a minha, eu glorifico a Deus, porque é isso que Ele quer. Ele não quer quantidade, Ele não quer que você espalhe, Ele quer a qualidade, Ele quer tirar o melhor de você. Dói, machuca. Como machuca, meu Deus, como eu já vi coisas, como já aconteceram várias vezes. Eu estou em um processo nesse momento, que está me machucando muito. Tem dia que eu choro, eu perco meu sono, mas eu ainda assim glorifico a Deus em tudo que eu estou fazendo. Tá doendo? Tá machucando? Tá. Eu tô tendo incerteza? Tô, mas eu estou glorificando e dando um aleluia ao Senhor enquanto eu estou passando pelo período das trevas, porque é Ele que me levanta todo dia, é Ele que te levanta todo dia, é Ele que não dá o ar da graça todo dia. Se Ele te abençoou, se Ele te está colocando nesse processo, é porque Ele quer te ensinar alguma coisa. Então aceite esse processo e saiba que você é uma joia preciosa nas mãos do joalheiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o que importa na tua vida. Se Ele te permitiu que você passasse por isso, é que Ele quer que você seja um testemunho vivo. Senão eu não estaria aqui hoje contando meus testemunhos vivos, 21 testemunhos que Deus fez na minha vida. Hoje eu já estou no quarto. Não tem script, não tem nada. É apenas a unção de Deus sobre a minha vida para evangelizar você e eu. Eu estou fazendo isso para glorificar o nome de Deus, para ver Brenda, ver o que Deus fez na minha vida, o que Deus já fez em toda a minha trajetória de vida. Não é porque eu aceitei a Jesus que a minha jornada vai ser fácil, ela vai ser difícil. Mas não se esqueça, em qual mão você quer estar? Na mão do diabo, que ele vai tirar a sua essência, ele vai tirar teu melhor. Mas ele não vai fazer que você regenere, não vai fazer que você transborde.
Ou você quer estar na mão do Senhor Jesus Cristo, que Ele, além de achar o quão você é precioso, Ele vai te colocar no topo e vai te colocar como joia rara. Qual lugar que você quer estar? Eu vou estar orando por mim e por você. Senhor, meu Deus, muito obrigado. Pai, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A caminhada é longa, a caminhada é difícil, tem dias que eu não aguento, tem dias que a ansiedade, a angústia e a solidão, ela chega como um gatinho sussurrando à noite, meu Deus, e ali ela se instala e ali ela fica e eu não consigo mais tirá-la. Mas eu creio, Pai, que o Senhor, nesses momentos de angústia, dor e aflição, o Senhor está ao meu lado. Então eu quero ser a sua joia preciosa, me molde conforme a tua vontade. Eu sei que vai doer, eu sei que está doendo, mas eu sei também que o Senhor tem algo lindo e planejado para minha vida. O processo é doloroso, vem momentos difíceis, vem momentos de luto, mas o Senhor é comigo e eu creio na tua promessa, não somente na minha vida, como na vida dessa pessoa que está vendo esse vídeo, Pai. Pai, tira toda aflição, toda dor, toda angústia, toda depressão desse coração, meu Deus. Coloque, sopre hoje no coração dessa pessoa felicidade, paz. Eu sei que não tá fácil, Pai, nem todo dia a gente vai amanhecer com um sorriso no rosto, mas o Senhor é conosco todos os dias, por isso eu engrandeço e louvo o seu nome, pois nós estamos aqui na terra para isso, passaremos por aflições, mas sempre vamos saber que o Senhor é maior, sempre o Senhor será maior nas nossas vidas. Então eu tenho que agradecer e louvar por isso. Não quer dizer que não vamos passar por tempestades, tempos difíceis, mas o comandante do meu barco é o Senhor. Eu entrego o manche do meu barco nas suas mãos. Eu vou descansar, eu vou sentar na proa do barco e descansar, passar por essa tempestade, colocando o Senhor na minha vida, colocando o Senhor no comando do meu barco, porque eu descanso na tua palavra, por mais que as coisas estejam difíceis, mas eu glorificarei o seu nome grandemente. Eu coloco diante de ti o dia de hoje e te peço, em nome do Senhor Jesus, abençoe a minha e a vida dessa pessoa que está ouvindo esse áudio. Amém. Que Deus te abençoe e você é uma joia rara.